Vínhamos pensando na questão do rei, que ao mesmo tempo é a realização de um projeto divino para com o seu povo, no caso Israel, é também a projeção doentia de um desejo igualmente doentio daqueles que dizem ser governados pelo Senhor. Porque do povo de Israel aos cristãos evangélicos da atualidade, o povo gosta de usar Deus como pretexto para se impor sobre os demais. De maneira que, quando um desejo nosso é realizado no sentido daquilo que Deus tem para nós, a gente por vezes tem de tomar cuidado para não nos flagrarmos, né? Em tendo o desejo realizado, acabar mesmo anulando um projeto de Deus na nossa vida, abortando a partir dos nossos egocentrismos, dos nossos tradicionalismos. De qualquer forma, eu quero meditar com você hoje sobre esse lado divino da instituição ou da consagração do rei Saul. Porque em meio às nossas loucuras, aos nossos pecados, né, nós somos alcançados em relação aos nossos pecados em Cristo Jesus, mas a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, porque mesmo Jesus salvando as nossas almas, mudando as nossas consciências, a gente fica apegado às nossas questões egóicas, a gente acaba realmente causando erosão nos dons que Ele graciosamente nos dá. É até um pleonasmo falar dons graciosamente dados, porque dom é de graça. E aí a gente mistura isso tudo com a nossa necessidade humana, seja, sei lá, de aparecer, de ter um fetiche religioso, de ter alguma outra coisa que não seja de fato o nosso relacionamento com Deus. Mas, apesar disso, é Deus quem se manifesta e é Ele quem institui determinadas coisas, apesar dos nossos enganos inerentes, né, dos nossos enganos inexoráveis. De maneira que nós temos aí duas ou três situações. A primeira é que Samuel segreda essas coisas para o jovem Saul. E aí tudo que o Samuel disse aconteceu. Saul encontrou com aqueles homens e ele teve uma experiência mística, né? E depois disso, o Saul pediu para ele aguardar 7 dias, então Saul vai promover um encontro com todo o povo de Israel. E lá vai haver um elemento surpresa, porque conquanto Samuel e Saul soubessem que Deus estava nesse negócio, era necessário o reconhecimento público, a manifestação pública da unção daquele rei. Né? Então ele vai ter esse momento espiritual, digamos assim, ou religioso, que são todos esses preparativos que Samuel fez com ele, de convidá-lo, das revelações sobre encontrar a jumenta, sobre a experiência mística que ele ia ter com aqueles profetas. E depois vem uma questão mais militar que vai acontecer no capítulo 11. Mas é interessante que vai dizer o versículo 9. Sucedeu, pois, que virando-se ele para despedir-se de Samuel, Deus lhe mudou o coração e todos esses sinais se deram naquele mesmo dia. Naquele mesmo dia ele encontra com os dois caras que falam que as jumentas foram encontradas, encontra com os três, cada um levando lá as 3 coisas, né, que falou, 3 cabritos, 3 bolos de pão e um odre de vinho, e ele vai se encontrar com os profetas, né? Então, chegando eles a Gibeá, ele e o Samuel, né, eis que um grupo de profetas lhe saiu ao encontro. O Espírito de Deus se apossou de Saul e ele profetizou no meio deles. Todos os que dantes o conheciam, vendo que ele profetizava com os profetas, diziam uns aos outros: que é isso que sucedeu ao filho de Quis? Está Saul também entre os profetas? Chegou a virar um provérbio isso, né? Deus, quando vai separar alguém, ele realmente, porque é Deus. A função é real, a política é construída pelas sociedades, mas como Deus tinha um projeto paralelo ao de Israel de ter um rei, Deus tinha um projeto de instituir reis segundo o seu propósito, ele o fez de acordo com seus métodos, que são precisamente o da revelação, o da sobrenaturalidade. Saul não pediu nada daquilo, então tudo de maneira graciosa, daí o carisma, o dom. Deus concedeu a ele, deu a ele experiências místicas, ele passou pelos profetas, ficou profetizando, e esse profetizar foi uma coisa visível, né? Você imagina aquele menino vistoso, e aí de repente é aquele quebrantamento, né? Vai ser rei em Israel, mas antes de ser rei tem de cumprir um quesito
universal para o reino de Deus. Qual é o quesito que todo aquele que crê em Jesus precisa cumprir? Ser como criança. Se de um lado o Espírito Santo em nós nos traz domínio próprio, andar no Espírito é andar submisso a Ele, é não enxotá-lo por questões pessoais, por tradições, por receios cerimoniais, é estar ali disposto como uma criança a confiar na mãe ou no pai. Nós temos que estar confiantes no Senhor. E aí todo aquele que invoca o nome do Senhor será salvo, mas o será salvo é sobretudo por meio de você crer nele, naquilo que ele te faz, nas suas visitações. E o Saul fez isso, né? Ele foi lá e aí o Espírito do Senhor, e é claro, ali é uma micro manifestação do Espírito Santo. O Espírito do Senhor se manifestava ali entre aqueles profetas, e aí a gente vê um quê de ritualismo, né? Conforme tinha em Israel a escola de profetas, o que a gente vai ver é que as pessoas faziam treinos, as pessoas aprendiam a tocar os seus tambores, a tocar os seus saltérios, a tocar as suas harpas, seus instrumentos da época, para que eles entrassem em espírito, entrassem no esquema. E aí Deus não vai ficar discutindo teologia com ninguém não, porque independentemente da teologia, quando o poder de Deus se manifesta, e aí não tem para teólogo, não tem para ateu, não tem para Saul elegante, não tem para ninguém. Ele só se manifesta porque é assim. O povo precisa compreender que quem está instituindo aquela pessoa é Deus. Todo mundo que se percebe chamado pelo Senhor, uma hora vai se encontrar com o Senhor por meio da experiência mística. Eu até lamento muito por algumas pessoas boas que eu conheço que foram chamadas por Deus e que elas eliminam isso. Não, você não fala mais através disso, não. Eu não acredito em nada, eu só acredito na Bíblia. Ou seja, usa a Escritura como meio de se esconder da manifestação do Espírito Santo, porque o Senhor continua sendo o Espírito, no sentido de que o justo viverá pela fé, o justo não viverá pela teologia, o justo não viverá pelo ritual, o justo não viverá pelas normas, o justo não viverá pela resolução da denominação, pelo estatuto da denominação, o justo viverá pela sua relacionalidade com Deus, e relacionar-se com Deus é aquilo que Jesus falou. Quem dentre vós não for como criança, não é digno, não entrará no reino de Deus. Porque ser criança é isso, é ser puro, é estar aberto à experiência que o Senhor quer nos dar. Porque mesmo que de repente você não tenha essa experiência sobrenatural de ser tomado em línguas ou cair, ou ter essas reações individuais, mas Deus fala com você de maneira que vai mexer com as suas convicções racionalistas. Foi isso que Deus fez com Saul. Olha, você vai ser guerreiro, o povo está te desejando, o povo quer alguém que faça as guerras por ele, mas eu preciso mostrar para você mesmo quem é que domina aí. Porque ser humano pleno deveria nos fazer sermos totalmente dominados por Deus. Por isso que o Saul ele vai ter essa experiência, digamos assim, mística. Olha o que continua dizendo o texto. Versículo 17 do capítulo 10. Convocou Samuel o povo do Senhor em Mispa e disse aos filhos de Israel: Assim diz o Senhor Deus de Israel: Fiz subir a Israel do Egito e livrei-vos das mãos dos egípcios e das mãos de todos os reinos que vos oprimiam. Mas vós rejeitastes hoje a vosso Deus, que vos livrou de todos os vossos males e trabalhos, e lhe dissestes: Não, mas constituí um rei sobre nós. Agora, pois, ponde-vos perante o Senhor pelas vossas tribos e pelos vossos grupos de milhares. É interessante a gente pontuar aqui como que nós temos formas elegantes de rejeitarmos o Senhor, né? Porque o que está acontecendo aqui? Manifestações proféticas, ritos espirituais, protocolos religiosos de o sacerdote ou o profeta reunir o povo, as tribos, está tudo direitinho. Mas em que movimento que a religião está atuando aqui nesse caso? Está atuando no sentido de rejeitar o Senhor. Olha quantas vezes a gente rejeita o Senhor com os nossos tradicionalismos, com a nossa luta pelos nossos conservadorismos, porque na verdade a gente usa constantemente a religião para nos afastarmos do Senhor. E o profeta entendeu isso, ele estava muito indignado. Olha, eu vou cumprir todos os ritos, né? Porque afinal de contas Israel é o povo do Senhor, Israel são os crentes da geração. Mas em exercendo a fé de vocês,
a fé nos ritos religiosos, vocês estão, na verdade, rejeitando o Senhor que queria governar vocês. Então vocês querem ungir um rei para não ser governado pelo ungido. Vocês querem estabelecer o rei para rejeitar o rei eterno. Vocês querem cumprir os ritos para não cumprir os ritos de amor, de solidariedade, de misericórdia, de clamor ao Senhor. É isso que o Samuel está dizendo aqui e a gente está de alguma maneira traduzindo para você. Aí ele cumpre esses ritos, né? E versículo 20. Tendo Samuel feito chegar todas as tribos, e aí tem o rito judaico, né, ou israelita, de lançar sortes sobre as tribos, aí eles lançaram a sorte, aqui não diz como que essa sorte era lançada, foi indicada por sorte a de Benjamim. Tendo feito chegar a tribo de Benjamim pelas suas famílias, foi indicada a família de Matri, e dela foi indicada Saul, filho de Quis. Mas quando procuraram, não podia ser encontrado. Então tornaram a perguntar ao Senhor se aquele homem viera ali. Respondeu o Senhor: está aí escondido entre a bagagem. Correram e o tomaram dali. Estando ele no meio do povo, era o mais alto e sobressaía de todo o povo do ombro para cima. Então disse Samuel a todo o povo: vedes a quem o Senhor escolheu? Pois em todo o povo não há nenhum semelhante a ele. Então todo o povo rompeu em gritos, exclamando: viva o rei! Declarou Samuel ao povo o direito do reino, escreveu num livro e o pôs perante o Senhor. Então despediu Samuel todo o povo, cada um para a sua casa. Também Saul se foi para a sua casa a Gibeá. E foi com ele uma tropa de homens cujo coração Deus tocara. Apesar dos religiosismos, Deus tocou em pessoas que reconheciam espiritualmente o reinado de Saul. Mas os filhos de Belial disseram: como poderá este homem salvar-nos? E os desprezaram e não lhe trouxeram presentes. Porém Saul se fez de surdo. Que é o que a gente tem que fazer, né? A gente ficar inflamando com a oposição, que nem era oposição ao rei, era oposição a Deus que o constituiu. É interessante que, por que nessa situação quem zombava de Saul era filho de Belial? Porque Deus tinha dado vários sinais de que ele estava instituindo o rei. Né? Claro que um rei, mesmo instituído por Deus, é passível de crítica, é passível de contestação, é passível de todas as coisas que um ser humano constituído por Deus é passível. A questão aqui é que, vendo todas as coisas que Deus fez, eles preferiram fitar-se no medo do ser humano Saul. Porque o Saul se escondeu entre a bagagem quando ele viu que a sorte caía sobre a família dele para ele ser o rei. E aí, quando você não se solidariza com a fraqueza do candidato e passa a zombar dele, nem lhe leva presente, porque esse é um cara que se escondeu na bagagem, você está sendo filho de Belial, que é semelhante ao termo filho do diabo, filho da maldade. Por quê? Porque numa hora dessas a gente tem de fitar na escolha que Deus fez. Não quer dizer que eu vou passar pano para tudo de errado que o rei vai fazer, mas quer dizer que se o Senhor instituiu, e ele nem começou a governar ainda, vamos recebê-lo. O Senhor deu todos os sinais de que é ele o nosso rei. Né? Eu digo isso porque muitos de nós têm de se ver com a rejeição dos nossos semelhantes. De repente você é uma pessoa levantada por Deus, mas você é tímido, você não é popular, ou você às vezes vai gaguejar na hora de falar em público, e aí as pessoas vão ficar zombando de você, mesmo percebendo que foi o Senhor quem te levantou, mesmo percebendo, não, vendo com todos os feitos de que foi o Senhor quem te levantou. Então a gente precisa tomar cuidado com isso. Então o que a gente aprende hoje nesta meditação que já vai se tornando extensa, né? A gente aprende, primeiro, que muitas vezes a gente rejeita Deus, só que a gente não percebe isso porque a gente vai fazendo isso por meio dos nossos ritos, igual eles. Quiseram um rei, praticaram os ritos da consagração do rei, mas em fazendo isso, o Samuel deixou claro: vocês estão fazendo isso porque vocês não querem ser governados pelo Senhor. Segunda lição: o Senhor, quando levanta alguém, ele sempre vai se manifestar de teor sobrenatural. Foi assim com Jesus, que para se manifestar aos seus discípulos, ele fez o quê? Transformou uma água suja de mãos e de pés em vinho da melhor qualidade. Aquilo não era um milagre para ser publicado, era um milagre para ser falado entre os seus discípulos. Olha, esse é o cara, ele é o Senhor do mundo, olha o poder dele. Né? E terceiro, quando a gente, ao invés de focar
na voz do Senhor que estava falando ali com a multidão e vai ficar focando na fraqueza do indivíduo, e todos nós temos as nossas fraquezas, nós nos tornamos inevitavelmente filhos de Belial, indignos de ser governado por Deus através daquele rei ou através daquele ministério. E Jesus levava isso tão a sério que em duas situações ele vai dizer, olha, toda vez que você chegar numa casa, desejar-lhes a paz. Se eles aceitarem, a paz entrou naquela casa. Se não, a paz vai voltar para vocês. Porque às vezes, olha, esse cara aí, que esse pé sujo, esse Galileu vindo pregar na minha casa. Então, primeiro é isso. O segundo é quando Jesus falou, olha, qualquer que receber a vocês como profetas meus, receberá galardão de profeta. E quem der nem sequer um copo de água a um desses pequeninos que creem em mim, vai receber o seu galardão. Quanto mais um rei que Deus mostrou com provas, com sinais, com maravilhas, com experiências místicas, que ele era o cara que Deus tinha separado. Aí as pessoas olham assim, não, o importante é que ele se escondeu na bagagem, eu não quero esse homem, falta macheza nesse cara. É bom a gente ter esses espinhos na carne, né? Essa timidez do Saul, essa desorientação, para que você se lembre que quando Deus faz alguma coisa através de você, é o Senhor quem está fazendo em você. De maneira que até as suas capacidades humanas não valem nada se o Senhor não estiver em você. E nós, como crianças submissas ao Senhor, deveríamos ter essa pureza das crianças. Se Ele não vier comigo, nada vale. Se Ele não for a razão das minhas ações, se Ele não for a origem da minha intelectualidade, de nada valeu. É isso que significa, em última análise, sem amor, nada me aproveitará. Deus não é amor? Então, se não for nele, se não for orientado por ele, se não for surpreendido por ele, se não for pela via daquilo que ele vem nos falando eternamente, por isso que ele é chamado de verbo eterno, ele está falando eternamente com o evangelho para pregar, se não for assim, toda a estrutura que eu criei ou que criaram para mim é vã. Cultive na sua vida essa dependência radical em Cristo Jesus. Viu? Que você fique com essas reflexões trôpegas, mas se você prestar atenção no que eu falei aqui, tem muita coisa para você aproveitar aí. Que o Senhor te abençoe. Olha, se você tem gostado desses vídeos, compartilhe, dê o seu like, espalhe essa verdade, porque é a verdade da palavra eterna de Deus. E se inscreva nesse canal, aperte o sininho para você receber as notificações, e também aí na descrição tem sempre as minhas redes sociais. Se você quiser falar comigo de forma mais pessoal, entre nas minhas redes sociais e deixe uma mensagem lá, tá? Que o Senhor te abençoe.